Olá, eu sou Ricardo Zimmer, médico psiquiatra, e esse é o seu programa Atual Saúde. Hoje a gente tem a grata satisfação de termos conosco aqui o Dr. Igor, médico ginecologista, especialista em cirurgia ginecológica avançada. Nós vamos conversar sobre menopausa, reposição hormonal, vários outros assuntos relacionados à ginecologia. Muito grato então, Igor, você disponibilizar o teu tempo, precioso tempo, para a gente estar conversando hoje aqui. Gostaria que você falasse um pouco de ti, da tua experiência, como é que está a tua vida aqui em Pato Branco. Obrigado primeiro, Ricardo, pelo convite, obrigado pela oportunidade de vir falar aqui hoje sobre esse tema que acho bastante importante, né? Sobre a saúde da mulher. Eu sou médico ginecologista, me formei em Curitiba, na PUC do Paraná, fiz a minha especialização na Universidade Federal do Paraná e me especializei em cirurgia avançada e cirurgia endoscópica. Cirurgia por vídeo, procedimentos endoscópicos na ginecologia. E dentro disso a gente também atua muito sobre essa questão de climatério, reposição hormonal, tratamento da menopausa, que é um momento bastante crítico da vida da mulher, né? Eu trabalho aqui em Pato Branco há 5 anos, estou aqui há 5 anos, trabalho no Hospital São Lucas, onde eu atuo, do hospital que eu atuo, e tenho um consultório também muito próximo ali do hospital. E então a gente tem a oportunidade de tratar diariamente pacientes com climatério, que estão com problemas de quando começa a parar a menstruação, nesse momento em que a mulher começa, como eu disse, já entrar numa crise. E é um momento muito controverso em que as mulheres ficam sem saber se devem fazer reposição hormonal, se não devem, quando devem começar, qual o tipo de hormônio utilizar. Porque essa é uma fase em que a mulher também tem outros problemas da fase da vida, que é a época que ocorre muito também a síndrome do ninho vazio, em que os filhos vão para fora de casa e ela começa a se sentir assim, abandonada, triste. E junto a isso vem uma questão hormonal que leva ela a ficar com um pouco de depressão, ficar com os calorões, os fogachos, que são os sintomas bem desagradáveis, começam a ter diminuição da libido, diminuição do desejo sexual. E muitas vezes não acompanhada essa diminuição pelo parceiro, pelo marido, o marido que se mantém bem, e ela começa a ter essas alterações. E é quando ela nos procura. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no decorrer do programa. É bem interessante, vejo vocês que são assuntos muito prevalentes, né? E as mulheres têm a sorte de terem um médico específico para elas. A gente vai ter que fazer um breve intervalo, na sequência a gente continua falando então da saúde da mulher. Fiquem conosco, até daqui a pouco. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna, Avenida Brasil 450, Edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Doutora Laira Metzinzimmer, Clínica Geral e Medicina Estética, peeling químico e manipulado, cosmetria, botox, tratamento para rejuvenescimento, emagrecimento com orientação alimentar. Agende sua consulta. Fone 3224-1540. Doutora Laira Metzinzimmer, Avenida Brasil 530, primeiro andar, sala 3. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar. Fone 3025-4740. Acesse www.patão.com.br e fique conectado 24 horas com o Patão Supermercado. Ofertas, receitas, informações, blog, prêmios, dicas, saúde, notícias, lançamentos, promoções, Twitter e muito mais. Acesse www.patão.com.br. Não esqueça, é sem acento. É sem acento. Patão Supermercado, 24 horas com você na internet.
Dr. Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Dr. Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal, 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Voltamos então aqui com o programa Atual Saúde. Hoje o Dr. Igor, médico ginecologista especialista em cirurgia ginecológica avançada. Doutor, a gente conversava no bloco anterior sobre a menopausa. Quando é que a mulher tem que buscar tratamento para isso? Quando é que ela tem que fazer as suas... as mulheres, de uma forma geral, elas se cuidam muito mais que os homens, por isso que elas vivem muito mais também, né? Mas quando é que as mulheres devem pensar que elas têm que fazer a reposição hormonal para a menopausa, buscar tratamento para isso? A mulher, geralmente, como você falou, ela todo ano ela vai ao ginecologista, todas as mulheres irem ao ginecologista desde a adolescência, né? Frequentar o consultório do ginecologista uma vez ao ano, fazer o seu preventivo, fazer a avaliação das mamas. Mas o momento em que elas devem se preocupar realmente com a menopausa é no momento em que se inicia o climatério. O climatério é um momento de transição, é quando ela está na fase reprodutiva, que vai até mais ou menos os 45 anos, e ela vai começar a entrar numa fase de crise, que o corpo dela vai começar a parar de produzir os hormônios. Essa parada não ocorre de uma vez só, ela ocorre gradativamente, geralmente levam-se 3 anos para ocorrer, 3 a 4 anos, e essa fase de transição nós chamamos de climatério. Nesse momento ela vai começar a ter irregularidade da menstruação, então ela já vai nos procurar muitas vezes por estar com a menstruação irregular, vai começar a sentir alguns fogachos, que são ondas de calor bem desagradáveis, que começam a interferir na qualidade de vida, porque ela está dormindo e acorda com calorão, está trabalhando e se incomoda com aquele calorão, começa a ter diminuição do desejo sexual, e é nesse momento então que ela deve nos questionar e nos perguntar, já está na hora de fazer reposição ou não. Então a gente vai daí então entender quem é a paciente que precisa de reposição hormonal ou não. A reposição hormonal, ela existe hoje em dia uma grande controvérsia sobre isso, né? Não se chegou a um consenso, os pacientes muitas vezes nos perguntam, o oncologista fala que não pode fazer reposição, a minha vizinha fala que o hormônio engorda, que o hormônio faz mal. Na verdade, o nosso consenso, a nossa conduta atual é que assim, nós precisamos saber quem é a paciente que precisa. Então, de todas as pacientes que têm os sintomas do climatério, quem é que realmente precisa? Então, a gente seleciona as pacientes que precisam. Das que precisam, as que realmente vão receber reposição hormonal, as que têm muito calorão. Então, o fogacho, o sintoma de calor no rosto, que ocorre principalmente no rosto, associado a uma sudorese, a uma transpiração intensa, é essa paciente que precisa receber o hormônio. O segundo passo é saber quem pode receber o hormônio. Dessas que precisam, nem todas podem. Algumas têm contraindicações. Por exemplo, se ela tem diabetes, se ela tem hipertensão severa, se ela tem problemas de coagulação do sangue, se ela tem alguma doença grave, ela não vai poder receber o hormônio. Se ela tem um histórico pregresso dela de ter tido alguma doença na mama grave, algum tipo de tumor na mama que tratou e curou, essa não vai poder receber. Então, nós selecionamos as pacientes que precisam, então as que têm fogacho, das que precisam nós selecionamos as que podem. As que podem, elas são sortudas por isso, elas têm muita sorte, porque o hormônio vai fazer bem para elas. E aí a gente precisa entender que forma e qual o hormônio que ela vai receber. Na grande maioria das vezes a gente utiliza hormônios hoje em dia através da pele. É a forma mais fisiológica e mais parecida com o corpo da mulher é receber esse hormônio através da pele. Nós chamamos isso de reposição fisiológica, porque o hormônio é muito parecido com o hormônio que a mulher mesmo produz.
Isso é importante as pessoas terem essa dimensão, porque no passado os hormônios, se não me engano, vinham dos cavalos. Exatamente, né? A gente E hoje a gente não tem mais essa prática. A tecnologia é muito mais avançada. A tecnologia avançou muito, os hormônios evoluíram muito e eles são muito parecidos com o hormônio próprio da mulher. Não se usa mais os hormônios equinos conjugados, que a gente utilizava há questão de 10 anos, a gente atualmente não usa mais. Sou de uma geração que não utiliza mais. E então esse hormônio ele é muito parecido. E aí então a gente escolhe geralmente a via transdérmica, através de um adesivo, através de um gel que a mulher passa na pele todas as noites, um adesivo que é trocado a cada 5 dias. E a gente vai tentando utilizar de preferência esse tipo de hormônio. No passado também, há mais ou menos uns 10 anos, surgiu um estudo grande que trouxe muito problema, trouxe muita controvérsia, que esse estudo chama-se WHI, foi feito nos Estados Unidos com milhares de mulheres e que mostrou um aumento do câncer de mama nas pacientes que fazem reposição hormonal. Só que durante esses próximos 10 anos que se seguiram, de quando surgiu este estudo, vários outros estudos estudaram o próprio estudo. Claro. Né? E eles fizeram então essas meta-análises, esses estudos do estudo, e viram que existiam vários vieses do estudo. Então se percebeu que a reposição hormonal não era esse problema todo, não causava câncer de mama. O câncer de mama se sabe hoje em dia que ele é de origem genética. Então a origem do câncer é genética. A mulher vai ter câncer de mama ou não se ela tiver uma deficiência de um gene lá que favorece ela ter câncer de mama. Tanto que a própria Angelina Jolie fez a mastectomia, né, radical, profilática, porque a chance que ela tinha era muito alta de se ter. Porque ela sabia que a genética dela... A mãe dela teve, a avó teve. Exato. Então a mulher só vai ter câncer de mama se ela tiver esse defeito nesse gene, que é o BRCA1 e BRCA2, são 2 genes que protegem a mulher contra o câncer de mama, que se ela tem um defeito nesse gene, ela vai ter facilidade de ter. Então a reposição não cria o câncer, mas se a mulher tem uma predisposição genética, o hormônio vai fazer esse tumor crescer mais rápido. E um outro viés que existiu nesse estudo é que as mulheres que fazem reposição hormonal vão mais ao médico de 6 em 6 meses. Então se descobre mais câncer de mama nessas mulheres. Além disso, nesse estudo se utilizou justamente o hormônio equino conjugado, que a gente não usa mais. Que não é esse que é usado agora. Exatamente, esse hormônio não é mais usado, é um hormônio realmente com uma potência muito, muito alta. E a gente sabe que foi dado esse hormônio nesse estudo para mulheres com mais de 60 anos, que a gente hoje em dia sabe que não se faz, não é uma prática correta. Pois é, tem a questão do tempo de se fazer a reposição hormonal, né? Exatamente. Qual é que é essa janela terapêutica? Chama-se janela de oportunidade. Isso. Janela de oportunidade. E ela deve ocorrer do momento em que a mulher começou a ter os sintomas de climatério para mais 4 anos. Então, do início dos fogachos até 4 anos seguintes. Certo. Em média, vai ocorrer em 3 anos após a menopausa, que é o momento que a mulher vai parar de menstruar. E o tempo do uso do hormônio é por quanto tempo? Até os 60 anos, com grande segurança. A partir dos 60 anos, se a mulher tem muito sintoma e não consegue viver sem o hormônio, nós vamos reavaliá-la de forma bem geral, fazer avaliação cardiológica, avaliação de todo o metabolismo dela, se não tem diabetes, se não tem dislipidemia, alteração do colesterol. Ela tem que ser, para tomar o hormônio após os 60 anos, tem que ser a super mulher, tem que ser super saudável. Então, se ela estiver super saudável, estiver precisando do hormônio, a gente pode utilizar em doses baixas, em doses fisiológicas, né, não em doses muito altas, e acompanhar ela geralmente de 6 em 6 meses. E eu vejo na parte da psiquiatria o quanto que é importante as mulheres fazer essa reposição, porque os sintomas de ansiedade e depressão diminuem muito. A gente sabe que isso inclusive protege para desenvolver quadros de demência, a parte cognitiva da mulher fica muito melhor. Realmente é uma questão muito importante, né, das pessoas saberem disso e irem atrás desse tratamento. O hormônio ele é muito bom, a mulher precisa do hormônio. O estrogênio, que é o hormônio principal que a gente repõe, ele tem uma ação sobre o cérebro da mulher, que é muito importante. Então o cérebro da mulher ele é dependente de estrogênio. Tem várias áreas do cérebro que dependem
do hormônio. E quando a mulher chega nesse momento, o hormônio começa a cair, ela começa a sentir falta dessa atividade. Então a memória fica alterada, o sono fica alterado, a mulher se torna muito mais irritável, fica muito mais ansiosa. E como eu disse no começo, também as coisas ocorrem meio que simultaneamente. A mulher, nesse momento, ela começa a ter alterações do corpo dela, próprios da idade. Então a mulher acumula muito mais gordura, né, nessa idade, aos 45, 50 anos. Ela começa a não gostar mais do seu corpo, tem um problema de aceitação do corpo. Ela os filhos começam a sair de casa, vão estudar, e ela começa a ter a síndrome do ninho vazio. Os filhos vão casar, vão estudar fora. Começa a ter a questão sexual, como a gente também falou, porque o hormônio tem também uma finalidade sexual. É ele que vai em uma parte do cérebro da mulher e diz assim, ó, aqui é o local em que você vai ter desejo sexual. A vagina da mulher é um órgão também extremamente dependente de hormônio. Quando entra na menopausa, a vagina começa a ficar atrófica, começa a ficar fina, sensível, começa a ter dor na relação, começa a não lubrificar de forma correta, e isso vai levar com que ela passe a não querer mais o sexo. Então, a reposição hormonal tem uma finalidade de funções que, se você pesar o risco e o benefício, em muitas pacientes o benefício é muito maior do que o risco. Então é nisso que nós precisamos focar, que o tratamento tem que ser individualizado. Não posso falar que eu vou dar hormônio para todo mundo. Eu tenho que estudar quem precisa, a que pode e qual hormônio. Sensacional. E também, para a gente pensar nessa questão de hormônios, né, de tratamentos, mas também lembrar da prevenção. Quando é que a mulher deve começar a fazer mamografias? A mamografia, de regra, de forma geral, a Organização Mundial de Saúde preconiza que nós façamos uma mamografia aos 35 anos, se ela não tiver nenhum histórico familiar de câncer de mama. Então, aos 35 anos faz a mamografia de base. Se essa mamografia for normal e ela não tiver nenhum sintoma nesse período de próximos 5 anos, ela faz uma mamografia daí aos 40. E a partir dos 40, uma vez por ano. Até o restante da vida. Interessante. E se tem histórico familiar, aí a gente vai antecipar um pouco as coisas. Em geral, aos 30 anos, tem histórico familiar da mãe, de parentes de primeiro grau, a gente faz geralmente aos 30 anos e vai fazendo geralmente a cada 2, 3 anos uma mamografia, avaliando, necessitando às vezes fazer ultrassom. Importante salientar, que as pacientes nos questionam muito, que a mamografia é um exame um pouco desconfortável, que aperta, pressiona a mama, mas ele não pode ser substituído por outro método. É um exame que tem que ser feito obrigatoriamente, é o exame de rastreamento, não pode ser substituído por ultrassom. Então não dá para substituir, fazer primeiro ultrassom. Ultrassom a gente usa quando a mamografia está alterada e a gente vai usar um método adicional. Também não se pode pular, quando está sendo feito uma vez por ano, não se pode pular. Tem que se fazer uma vez por ano, não pode ser de 2 ou 3 anos, porque às vezes a mulher esquece de fazer. Guardar sempre a última mamografia, não precisa guardar todas, guardar a última, porque é um exame de comparação. Isso. Você olha na última e a atual, o que mudou de uma para outra. Então precisa sempre ter guardada a última mamografia. Isso é importante que as mulheres saibam disso e tenham essa prática. Várias dicas super importantes. Então, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, a gente vai estar aqui com o Dr. Igor conversando sobre a saúde da mulher, coisas do seu interesse. Dr. Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Dr. Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal, 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426.
Doutora Laira Metzinzimmer, Clínica Geral e Medicina Estética, peeling químico e manipulado, cosmetria, botox, tratamento para rejuvenescimento, emagrecimento com orientação alimentar. Agende sua consulta. Fone 3224 1540. Doutora Laira Metzinzimmer, Avenida Brasil 530, primeiro andar, sala 3. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna. Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Novidade e todas as tendências, texturas, cores, transparências. Escolher o detalhe final, tradição no mercado tem o toque ideal. Parcianelo Acabamentos, é beleza, é um show de lugar. Parcianelo Acabamentos, traga os seus sonhos pra cá. Guarani, 840 Pato Branco. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar. Fone 3025-4740. Esse é a Atual Saúde, eu sou Ricardo Zimmer e hoje a gente tem então aqui conosco o Dr. Igor, que ele é também especialista em cirurgia ginecológica avançada. Doutor, esclareça pra gente o que é isso. Parece que você tem o título de especialista nessa área, né? Sim. O que é? A cirurgia ginecológica, nos últimos anos também, ela evoluiu muito, assim, eu diria nos últimos 10 anos. A cirurgia passou de cirurgias abertas, que se faziam, sempre foi da ginecologia clássica, se fazia cirurgia, por exemplo, uma esterectomia, uma retirada de um útero, de um ovário, através de uma forma aberta. Você abria, cortava a barriga da mulher para acessar esse órgão e operar e tal. Nos últimos anos se evoluiu muito a cirurgia videolaparoscópica, em que você faz tudo por vídeo. E hoje em dia nós estamos num momento que já é realidade no Brasil, em cidades como São Paulo e Curitiba, nós temos na ginecologia cirurgia robótica. Então se faz cirurgia com um robô que chama-se Da Vinci, em que o médico pode operar em outro país, inclusive, operar um paciente, que o robô trabalha dentro da barriga e o médico num joystick faz o seu trabalho. Eu me especializei nesse tipo de atendimento. Nós não chegamos ainda à robótica aqui em Pato Branco, mas cirurgias por vídeo sim. Então é o que se chama de cirurgia minimamente invasiva ou cirurgia ginecológica avançada, que é fazer o mesmo tratamento que se fazia há algum tempo de forma aberta, de forma muito mais radical, de forma menos invasiva, aliás, de forma menos agressiva. Então a gente evoluiu muito para cirurgias por vídeo, cirurgias endoscópicas. Então eu fiz a minha formação nisso. Posteriormente à formação eu fiz a titulação da Associação Médica Brasileira, então eu posso inclusive me anunciar como tendo esta especialidade, porque eu tenho o título de especialista reconhecido, fiz várias provas e consegui alcançar esse título. Então, atualmente aqui em Pato Branco já é realidade, nós fazemos muitas esterectomias por vídeo. Então, hoje em dia é difícil, muito difícil a gente ter que cortar a barriga de uma mulher para acessar o útero. Ou a gente faz a via vaginal, que a gente acessa diretamente o útero, ou a gente faz a técnica por vídeo assistido. Pacientes que têm que acessar o ovário, tem um cisto de ovário, um tumor de ovário, problema na trompa e você tem que tirar o útero por baixo, por via vaginal, não é possível. Então a gente faz a técnica por vídeo, utiliza um equipamento hoje em dia de muito boa qualidade, que é o bisturi harmônico, que é um tipo de pinça, de bisturi que ele corta, coagula, não deixa dano tecidual, não é preciso dar ponto dentro da barriga da paciente.
Então a recuperação é assim, muito rápida, muito tranquila, a mulher quase nem se sente operada. Claro. Imagino que as complicações sejam muito menores muito também. Muito menores. Principalmente o processo de recuperação pós-operatório é muito mais fácil. E entra também na cirurgia ginecológica avançada os tratamentos de problemas de distopia, que nós chamamos, que são os prolapsos, as bexigas caídas, incontinência urinária. Que é muito comum com o avançar da idade, né? Com o avançar da idade. As mulheres que tiveram vários partos. Partos normais, exatamente. Mulheres que têm problemas de flacidez, né, da região genital, acabam perdendo urina. Isso incomoda muito, atrapalha a qualidade de vida dela, tem que estar sempre forrada. Então, hoje em dia, a gente tem condições de fazer cirurgias também minimamente invasivas, colocação de próteses, para fixação da bexiga, resolver a incontinência urinária. Então, no nosso hospital, no Hospital São Lucas, hoje a gente tem um equipamento, vários equipamentos de alta tecnologia, temos um centro cirúrgico formidável e oferecemos para os pacientes aqui em Pato Branco um tratamento que ele receberia em Curitiba, em São Paulo ou até em outros países. Então, nós temos condições. E isso é a cirurgia ginecológica avançada. Me especializei nisso, tenho condições de oferecer para os pacientes esse tratamento aqui hoje, na nossa equipe. Trabalhamos em conjunto com urologistas, então o Dr. Leandro Peinor, o Dr. Fábio Franzoni são médicos que trabalham com a gente também nesse tipo de tratamento. A gente tem tido bons resultados, pacientes que tinham incontinência urinária severa, tinham perda de urina a mínimos esforços, estão tendo hoje em dia uma qualidade de vida muito melhor, estão bastante satisfeitas. Isso é bem verdade, né? Porque às vezes as mulheres tossem, elas acabam perdendo urina. E é uma cirurgia, então, que você consegue restituir mais a questão fisiológica. A mulher volta a ter essa vida normal. A mulher volta a ter a micção de forma bem fisiológica. Ela urinava na roupa, urinava ao tossir, ao fazer um esporte, não poderia fazer uma academia, por exemplo, que ela perdia urina. E através desses procedimentos a gente consegue corrigir tudo isso, ela volta a ter uma micção fisiológica, uma micção normal, urina no momento que quer, e a gente tem como fazer isso de forma bem indicada. Também essas cirurgias evoluíram, né? A gente faz para quem realmente precisa se avaliar também bem antes, né? Então a gente faz uma avaliação pré-operatória bem adequada, que é o exame de urodinâmica, em que a gente vê como que a bexiga da paciente funciona, se ela também não perde porque a bexiga contrai fora de hora. Nesses casos a gente trata com medicamentos. Mas as que vão partir para a cirurgia são aquelas que realmente precisam, e a gente tem tido bastante sucesso nesses últimos 5 anos no tratamento disso. Em relação à cirurgia ginecológica avançada, principalmente na questão de esterectomias retiradas do útero, dos ovários, que são as oforectomias, a gente tem tido bastante sucesso, porque muitas vezes são sintomas que incomodam também a paciente nessa fase, principalmente são pacientes que vêm nos procurar nessa fase de climatério, no momento que começa a ter muito fluxo, a gente tenta fazer tratamento clínico, controlar, e elas não conseguem ter um sucesso, sofrem de dor pélvica e passam por uma cirurgia muito mais tranquila, né, que já não é mais aquela agressão para o corpo, não se tem um corte grande na barriga, e ela volta ao trabalho com mais rapidez, com 30 dias, 40 dias ela está apta ao trabalho, apta à vida normal dela, inclusive atividade sexual. É sensacional, parabéns por essa iniciativa e a qualidade desse tratamento para proporcionar à nossa população essa melhoria de qualidade de vida. A gente sabe que o quanto é importante as mulheres se exercitarem, terem uma vida ativa, né? E aí a gente tem que ter tudo funcionando muito bem para conseguir ter isso. A gente conversava no bloco anterior sobre menopausa, mamografia, reposição hormonal, enfim, eu tenho certeza que o pessoal de casa deve ter gostado muito. Eu particularmente foi muito válido como médico, eu estou sabendo de várias coisas que às vezes a gente não tem tempo de se aprofundar em outras especialidades. Então eu queria agradecer muito, Igor, a tua participação aqui, tenho certeza que o pessoal de casa também gostou. E lembrar para o pessoal de casa que esse programa existe para vocês. Aqui a gente tem a nossa obrigação é levar informação. E vocês têm a obrigação de usar essa informação em prol da sua saúde, né? Que o médico faz até um tanto, o resto é com o paciente.
né? Eu gostaria então das tuas considerações finais para a gente, infelizmente a gente tem que finalizar o programa, mas queria novamente agradecer a tua participação. Eu que agradeço a oportunidade de ter vindo falar, conversar com vocês, teremos provavelmente próximas oportunidades, vamos conversando. Acho que é realmente importante a gente falar sobre isso, porque esse tema, primeiro que a gente falou, bem importante, porque as mulheres hoje em dia não são mais, as avós já não são mais aquela nona, né? As mulheres hoje, as avós são aquelas mulheres jovens, saudáveis, bonitas e vigorosas que estão se cuidando, estão cuidando da saúde, e esse é o recado que quero que essas mulheres, essas senhoras, jovens senhoras que estão chegando no climatério, passem por essa fase de forma bem saudável, felizes, inclusive. É verdade, isso aí, sensacional, muito grato então. Obrigado. Que Deus esteja com todos nós e até a próxima, de certeza.